Sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscreva, deixa teu like aí, tá bom? Deixa teu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos falar de São Paulo e Nacional, São Paulo e Atlético Nacional, jogo lá na Colômbia. Dizer uma coisa pra vocês, hoje faltou futebol, mas não faltou sorte, né? Hoje a sorte, eu deixei aí na capa, né? Faltou futebol, mas não faltou sorte, realmente. A torcida de São Paulo, os jogadores de São Paulo tem que estar muito grato, seja qual for o santo, seja qual for a magia que o São Paulo fez hoje no jogo, mas realmente São Paulo tem sorte. Hoje sim nós podemos falar que o futebol contou com a sorte. Às vezes sim, o futebol conta com a sorte. Hoje foi um caso assim. 2 bolas na trave. Pô, a marcação-pressão do Atlético Nacional. Tinha falado isso no vídeo de ontem, que eles marcam pressão e marcam muita pressão. São jogadores de marcar realmente muita pressão, apertar o adversário lá atrás, né, na área do adversário quando o time está construindo, mas também deixa espaço atrás. Mas o espaço atrás que o Nacional deixa, o São Paulo não conseguia utilizar, não conseguia usufruir desses espaços, porque não tinha jogador de velocidade, tá? Não tinha Ferreirinha, não tinha o Lucas também entrou bem displicente no jogo, eu achei pelo menos, particularmente que o Lucas não entrou bem no jogo, não sei se é alguma lesão, um problema particular, não sei se foi só impressão minha ou vocês também aí tiveram essa mesma impressão do Lucas ter entrado meio displicente no jogo de hoje. Talvez um desconforto, alguma coisa particular, não sei. Mas, além de tudo, antes de ser jogador, as pessoas são pessoas comuns e têm seu dia a dia, né? Suas dificuldades, seus problemas. O Ferreirinha, eu acho que entrou, fez o que deu para fazer. O Rodriguinho entrou bem, gostei do Rodriguinho entrando no jogo, entrou muito bem. Teve um lance ali que pegou a bola em velocidade, mas saiu para lateral com a bola. E o Nacional, que fez um jogaço. Era de se esperar. Nacional, o São Paulo, acho que saiu em vantagem com esse 0-0 por tudo que foi o jogo, né? Por todo o roteiro desse jogo. Bola na trave, 2 bolas na trave, tanto do Mário Moreno, tanto do Estigrosa, 2 pênaltis perdidos pelo time do Nacional, um que ele perdeu realmente, um que o Rafael realmente defendeu. E o São Paulo fala assim, faltou futebol, mas na realidade, né? A gente deixa assim na capa, mas na realidade também o Nacional não deixou o São Paulo jogar. Né? Não deixou o São Paulo jogar. É mérito do Nacional. Mérito do Atlético Nacional. Todo mérito para eles. Assim como foi com o Inter também lá. O Inter foi neutralizado. Da mesma maneira. Tanto é que depois o Inter muda a sua ideia de jogo e vai jogar com jogo de mais velocidade. Aqui no Beira-Rio, no Brasil, o Inter decide trabalhar com mais velocidade. O Bahia também sofreu lá também. Todo time que enfrentou o Atlético Nacional nos seus domínios teve dificuldades. Tá? Aqui sim fizeram resultados. Então acho que aqui o São Paulo vai ter que buscar um pouco de mais velocidade, ter mais um jogador de escape. Precisa. É necessário. Não adianta você só ter um time cascudo e não ter um time que te dá uma peça para escapar numa jogada de velocidade. Ter um contra um em alguns momentos é importante. Acho que senti falta disso hoje. Senti bastante falta disso hoje no São Paulo. Vamos falar desse jogo. Vamos pro campinho, vamos lá pro campinho. Vou abrir o campinho aqui pra gente falar um pouco desse jogo. Para eu poder falar um pouco do que eu vi desse jogo, do que eu achei. Né? Muito pouco do São Paulo, muito do Atlético Nacional. Vamos lá pro campinho para a gente falar um pouquinho desse duelo entre São Paulo e Atlético Nacional, que realmente hoje, rapaz, se vocês estão bem, estão vivos, parabéns. O cardiologista dos senhores está fazendo um bom trabalho, viu? Vamos lá pro campinho. Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, que eu já deixei até montadinho aqui, né? Foi isso aqui, a pressão da equipe do Atlético Nacional. Tá? Eu acho que o que fez o jogo ser esse jogo tão difícil para o São Paulo foi essa pressão imposta pelo time da casa. Tá? Era um time que pressionava muito forte nesse setor, que é o setor de criação do São Paulo, era um time que pressionava muito forte nesse setor. E aqui era um time que fazia mais uma cobertura para cortar a linha de passe do São Paulo. Então, esses dois posicionamentos da equipe do Nacional, uma pressão muito forte ao portador da bola em alguns momentos, até com um pouco de liberdade, mas sempre aproximando muito de um possível passe para o Abubadilha, possível passe para o Marcos Antônio. A bola chega aqui, tu vai ter dificuldade, porque a pressão vai vir no Alan Franco. A bola chega no Rafael.
Um sobe para pressionar o Rafael, o outro baixa para pressionar aqui. Os dois volantes já pressionam o próximo aqui dos dois laterais, dos dois meias do São Paulo, tanto o Bobadilla quanto o Marcos Antônio. Os dois laterais, tanto o Roman, que entrou hoje e não foi o Castro, tanto o Cândido, que veio e não foi o Salazar. O Cândido é mais defensivo, o Salazar é mais ofensivo, e o Roman é um cara mais ofensivo, mas também quando defende, é um cara muito forte para defender. Forte que eu falo é fisicamente, mas ofensivamente é um cara muito forte. Eles faziam uma contenção defensiva pronto para matar a descida dos laterais do São Paulo, se assim fosse necessário. Quando o São Paulo tinha a posse de bola realmente, alguns momentos que faltou mais para o São Paulo, eu acho, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, o que faltou para o São Paulo realmente foi a questão de controle de jogo. Mas quando eu digo controle de jogo, eu estou falando de você ter a bola, mas você ter um controle, e com esse controle você ter saídas para você criar a jogada. O que acontece? Mesmo o São Paulo tendo a bola, em alguns momentos, está grossa vindo aqui, movimentação do Bobadilla aqui, bola entra no Bobadilla aqui, vem Campuzano aqui buscar a bola, tá? A bola chega no Alisson aqui, que é um cara com mais liberdade, por exemplo. Se ele for fazer uma bola esticada aqui, que o São Paulo tinha essas opções aqui de bola mais esticada em alguns momentos, porque eles sobem bastante a linha defensiva. Esses dois jogadores do São Paulo, tanto o André, tanto o Luciano, esses dois jogadores de frente do São Paulo não são jogadores de velocidade. Então eles não vão te entregar um jogo de profundidade, cara. Não vai acontecer. Não adianta. Não vai acontecer isso. Eu senti muita falta hoje de um jogador de mais velocidade. De um jogador como o Ferreirinha, né? Hoje o Lucas Ferreira não tá mais, né? Mas o Ferreirinha, Lucas mesmo, que tô meio displicente, como eu falei, tá? Mas te falta, bastante falta também. Gente, cortando aqui, ó, deixa teu like e se inscreve aí no canal se você não for inscrito, tá bom? Ajuda bastante. Voltando aqui. Então, acho que faltou, senti um pouco falta disso hoje. Quando a equipe do Atlético Nacional, um exemplo, vamos colocar eles aqui com o bloco baixo, tá? O que acontece com o São Paulo? Colocar eles aqui com o bloco baixo, Romão um pouco mais baixo aqui, São Paulo até teve oportunidade. Vamos colocar o São Paulo com a bola nos seus domínios, tá? São Paulo com essa bola no controle do São Paulo, tá bom? Gente, deixa teu like aí, tá? Teu comentário do que você tá achando do vídeo, o que você acha que você achou do jogo também, né? Se você achou que foi pouco futebol e sorte, ou você achou que o time do Atlético Nacional neutralizou o São Paulo, e o São Paulo também teve futebol um pouco baixo. Eu acho que foi um casado das duas coisas. Neutralização do time do Atlético Nacional, né? Que veio hoje com mudanças, né? Veio com Morelos aqui por dentro. Pensei que ia vir o Batista, mas não veio o Morelos. Veio um time bem forte, bem ofensivo, né? Ou você achou realmente que foi neutralização? Acho mais que foi uma neutralização com o São Paulo, que tentou se encontrar no jogo. Quando se encontrou foi muito pouco. Vamos lá. São Paulo com a bola. O que acontece? Quando tem o domínio da bola aqui, São Paulo tinha. Enzo Dias vai avançar. André, Luciano. Tá, ambos vão avançar aqui. A equipe do Nacional, eles tendem a balançar, tá? É uma equipe que balança muito pro lado de campo, tá? Ó, é uma equipe que balança muito pro lado de campo. Teve esse lance aqui no jogo, que o São Paulo vai ter que observar bem isso aqui agora no treinamento, o Crespo, na volta pro Brasil, e entender que é necessário fazer isso aqui em alguns momentos, ó. Alguns momentos aqui, teve um momento só que isso aconteceu. E quando isso aconteceu, não deu certo, porque o São Paulo não tem um jogador de velocidade, ó. Cedric, ele estava com muita liberdade desse lado de campo. O Cedric, muita liberdade. Esse corredor do lado de campo, ele sempre fica aberto pro time. Eu mostrei para vocês ontem isso no vídeo, que o Internacional de Porto Alegre utilizou bastante essa inversão de bola. Opa, deixa eu tirar aqui, perdão. Essa inversão de bola, buscando esse lado de campo com mais liberdade. O time do Inter tentou achar esses caminhos também, a equipe do Internacional. E deu certo. Acho que o São Paulo precisa encontrar isso. Outro ponto que o São Paulo precisa, que o São Paulo não fez hoje. Saída de bola do time do Atlético Nacional. Qual que era a maneira que o São Paulo pressionava? O São Paulo não pressionava muito.
O São Paulo fazia mais aquela pressão, e aí tu dá campo pro time, né? Deixa eu colocar o Nacional aqui, deixa eu organizar a equipe do Nacional. Como que o São Paulo pressionava, gente? São Paulo pressionava assim, ó. A bola tá aqui com as pilhas, com as pinas. São Paulo fazia uma pressão assim, ó. Subiu o Marcos Antônio. Era uma pressão que o São Paulo só fazia uma cobertura, uma sombra. Ali não pressionava a equipe do Nacional. Então, o jogador do Nacional tinha liberdade de se movimentar aqui, ó. Capuçano, receber a bola aqui. Muitas vezes movimentação aqui do Iniestrosa, do Moreno. Esses caras podiam receber a bola com mais liberdade aqui de frente. Então o São Paulo não pressionava muito. Aí a bola chegava muito com facilidade aqui. Aí já fica difícil para a defesa do São Paulo, tá? Em alguns momentos a bola vinha direto aqui, né? Vinha a bola direto aí. A única diferença hoje é que eles não inverteram tanto o corredor. Porque o Wenzon Dias não desceu tanto. Como o Wenzon Dias ficou muito, eles não teve muito como trocar muito de corredor. Mas movimentação, aceleração, movimentação, trabalhar mais por dentro como eles fizeram. Marcar muito bem a construção do São Paulo. Isso eles fizeram com muita excelência, tá? Fizeram muito bem. Isso hoje é a equipe do Nacional. Agora eu acho, né, que a substituição do Hernan Crespo, eu acho que eu gostei da substituição. Eu acho que a entrada do Rodriguinho ela tá mais mobilidade pro meio. Entra o Lucas, pouco displicente, mas não entrou tão bem assim. E entra o Ferreirinha, que é esse cara de mais velocidade. Tá? Eu acho que esses jogadores aqui, num jogo como esse, que pede alguns momentos uma saída mais longa, porque quando o São Paulo tem a bola, mesmo a equipe do Atlético Nacional pressionando muito bem, eles tendem a subir bastante o bloco deles. Eles pressionam lá em cima, então o bloco deles sempre vão ficar bem compactado, o Cândido fica, tá? O Roman tende a descer, Zapata desce aqui. Então eles marcam assim. Sempre vai ter uma válvula de saída ou uma bola direta aqui. Então é importante que tenha um jogador de velocidade. André Silva e Luciano não vai entregar isso para São Paulo. Não adianta. Eu acho que no segundo jogo lá do Morumbi, eu jogaria um jogador de velocidade nesse time. Como o Inter fez jogando o Inter, né? E assim o Inter teve uma válvula de saída. Como mostrei no vídeo. Isso aqui para vocês. Então vamos lá para o SofaScore para a gente falar mais um pouco desse jogo. Vamos lá. Chegando aqui no SofaScore, agora pra gente mostrar um pouquinho aqui, tá? Primeiro de mostrar o gráfico aqui, ó. O gráfico fala muito, né, cara? Pênalti aqui, olha o domínio que eles tiveram, o Paulo teve nada, só marcação pressão. Um time que dominou muito bem o jogo. O Paulo teve um pouquinho aqui de escape, de posse de bola ali, mas depois o Nacional volta a dominar o jogo de novo. E no segundo tempo a mesma coisa. No início foi um equilíbrio ali, o Nacional atacando mais, o São Paulo muito mais efetivo. Tanto é que teve mais um pênalti aqui, mas lances perigosos do Nacional muito mais efetivo que o do São Paulo, 2 bolas na trave. E um restante do segundo tempo o Nacional dominando o jogo, tá? Dominando bastante o jogo, São Paulo com muita pouca efetividade no jogo. Como eu tinha falado aqui desses dois jogadores aqui, né? Inestrosa, mais o Roman, ó. Ó como o Roman trabalhava mais por dentro aqui, ó. Ó, o Roman não faz o fundo, o Roman trabalha mais por dentro. Tá vendo? Trabalhando mais por dentro? Porque o Inestrosa era o cara que fazia o ponta de campo. Que fazia profundidade. O Inestrosa era esse cara que fazia profundidade, tá? Então isso, queira ou não, segurava mais o Wenzon Dias. O Wenzon Dias acaba ficando muito mais no campo, muito mais preso. E quando descia, com muita preocupação com as costas. Porque a movimentação do Inestrosa ali caindo para aquele lado era a todo momento. Né? Se você for ver o Cedric aqui, Cedric quase também não fez muito um trabalho ofensivo. Muito seguro aqui nesse setor, marcando muito aqui, ó. Porque o Moreno caía muito para aquele lado também. Trabalhando muito por dentro, trabalhando muito aqui em cima. Então trazia sempre uma pressão em cima ali do Ferrarese. O Ferrarese sempre tinha trabalho com o Moreno, né? Com o Marlon Moreno e o Cedric com aquela preocupação da movimentação do Mário Moreno do lado. Porque se você olhar o Cândido, que é o lateral mais defensivo deles, não descia tanto, ó. O Cândido era um cara que ficava mais nessa contenção, como eu tinha falado, até para impedir uma descida do Cedric nas costas dele, tá? Teve apenas uma descida do Cedric ali, que foi uma inversão de bola, no qual não teve muita efetividade. Já o Marelos trabalhou muito movimentação também, às vezes ele caía pro lado do Marlon Moreno, né, o Marelos,
Isso traz muita dificuldade, por isso que traz muita movimentação dos zagueiros do São Paulo. Tem que movimentar muito caindo para o lado também, para ajudar. Porque acaba arrastando os zagueiros do São Paulo. E nisso vai gerando espaço para infiltração. Seja do Cardona, ou seja mesmo desses dois jogadores, somente desse menino aqui que ele ataca bastante. Gosta de chegar muito aqui próximo para construir jogadas. Até mais do que o Zapata, né? O Zapata ele chega, mas ele é mais contido na marcação. Então, assim, muita movimentação. Acho que o time do Atlético Nacional deu um trabalhão pro São Paulo hoje. Muito trabalho. O único zagueiro que tinha mais liberdade, eu acho que era o Sabino, né? Para subir com a bola, trabalhar e subir mais um pouco a bola. Faltou mais isso. O time do São Paulo carregar mais a bola, os zagueiros carregarem mais a bola, tá? Para poder servir esses homens de frente, né? Que estava sendo muito bem marcado, mesmo com muita movimentação. Mas se a bola não chega, cara, não adianta. Como eu falei, já não são jogadores de velocidade, são jogadores mais de corpo a corpo, né? É um jogo de corpo a corpo, ok, mas também precisa de um escape. De alguém ali para te dar esse escape, tá? E quando esses três jogadores de meio não vai bem, hoje o Alisson não foi bem. O Alisson não foi bem no jogo hoje. Eles estavam muito bem marcados. Até você ver ele caindo muito pro lado, como ele faz sempre, se movimentando, marcando muito pra esse lado para ajudar o Cedric. Mas muito bem marcado. E o motorzinho do time do São Paulo, esse cara que domina mesmo, vem aqui buscar a bola embaixo para poder gerar jogadas. Também, quando ia gerar jogadas, ele não tinha para quem gerar essa jogada. Mais de avante, mais adiante, sabe? Uma jogada mais de fundo. Então isso complicava bastante a situação do São Paulo. Né? Dificulta mesmo. É uma coisa assim que dificulta muito o time. Você pode ver aqui como o time do São Paulo, como tava. Não passa do meio campo, olha o time deles aqui. Passava mais do meio campo que o time do São Paulo. Então o time do São Paulo não conseguia passar do meio. Ó, onde o jogador do São Paulo se movimentou. Mais defensivamente o Luciano. E o André também muito aqui no meio do que na frente ali. Como tem que ser, como é o correto, né? Tá bom, gente? Se é o vídeo, deixa teu like aí, teu comentário, tá bom?